Gente, vamos fechar aqui a edição de hoje saudando, do outro lado da tela, a nossa última entrevistada. Cumprimento a vice-presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários, a CNU, e coordenadora do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, Fabíola Antezana. Fabíola Antezana, bom dia. Bom dia, Anderson. Me ouve bem? Fabíola, tudo bem, tudo indo, Fabiana, porque temos temas importantes para a gente tratar e que, acima de tudo, nos trazem muitas preocupações. E um desses temas está relacionado justamente a vocês, eletricitários, Fabíola. A Eletrobras, aí, sob o comando da iniciativa privada, tem dado muita dor de cabeça, não apenas pelo atentado que isso por si só se conforma à soberania nacional, mas também pelo verdadeiro pesadelo que os trabalhadores da companhia vêm enfrentando nos últimos tempos, né, Fabíola? Na quarta-feira da semana que passou, a Eletrobras divulgou a sua proposta de acordo coletivo de trabalho aos profissionais, que mais parece uma peça de comédia, desculpa eu dizer isso, Fabíola, algo do tipo, seria cômico se não fosse trágico. Eu vou dizer só aquilo que talvez esteja aí no rol dos maiores absurdos desse ACT. A Eletrobras propõe retirar o impedimento para a demissão em massa desse acordo. Fabíola, eu vou te passar logo a palavra para que você nos diga o que mais está nesse documento enviado pela companhia para a Confederação. Como é que vocês receberam essa proposta de acordo coletivo feita pela Eletrobras? Bom, Anderson, bom dia a todos que nos ouvem, né? É a nossa primeira negociação, né, com a empresa privada. Nós fechamos em 2022 o ano em que se faz o processo de privatização, nosso acordo coletivo no TST. Nós entramos estatal e saímos de lá privada, e foi no TST que nós conseguimos essa cláusula, que a gente chama cláusula de barreira, que impedia a demissão acima de 20% do quadro de pessoal, né, na data da privatização. Isso por quê? Porque nós tivemos outras privatizações no setor elétrico, recentes, né, das empresas distribuidoras, e nós vimos como, ao ter essa mudança de gestão, vem um processo automático de precarização do trabalho, com dispensa em massa e que reflete diretamente na prestação do serviço prestado por essas empresas. Vimos isso acontecer no Goiás, com a privatização da CELG, transformada em Enel e agora Equatorial. Vimos isso com Rondônia, Amazonas, Alagoas, Piauí, enfim, com todas as privatizadas a gente viu, né, essa situação. E a nossa preocupação qual que era, né? Bom, a Eletrobras é uma empresa nacional que atua do norte ao sul do país, com um quadro de trabalhadores altamente qualificados e que sempre fez com que o Sistema Interligado Nacional rodasse bem, né? Apesar dos sucessivos PDVs que a gente vinha enfrentando desde 2013, 2014, né? Mesmo com essas saídas, a gente sempre teve um quadro de pessoal altamente qualificado que deu conta do recado. E a nossa preocupação era exatamente com o processo de privatização, o que aconteceria, como seriam essas demissões e como isso afetaria o sistema. E mesmo com a cláusula de barreira, nós percebemos que quando teve o apagão, agora, 23, agosto de 23, o segundo maior apagão da história do Brasil, o relatório do Operador Nacional do Sistema deu conta de quê? De que tivemos um problema na recomposição do sistema. E esse problema ficou bastante localizado nas empresas do sistema Eletrobras, Chesf e Eletronorte, que tiveram uma alta saída de trabalhadores, ao ponto de que no relatório se aponta falta de trabalhadores, falta de treinamento dos trabalhadores, porque vieram contratando, a empresa até soltou bonito uma notícia falando no último ano nós contratamos 1.000 pessoas, né? Mas essas pessoas não estão devidamente treinadas ainda, não é fácil você formar um quadro para atuar num sistema complexo como esse, e até falta de equipamento entre os centros de operação, né? Então, isso já é por si só bastante preocupante. E olha que a gente, naquele momento, conseguiu colocar essa cláusula de barreira, né? Essa cláusula de barreira fez com que a Eletrobras economizasse aí de 2022 para 2023 algo em torno de 33% da sua folha de pessoal, né? Pelo menos esses são os dados oficiais do próprio balanço da empresa.
considerando não o balanço 2023 final, porque esse ainda não está publicado, mas o relatório trimestral do terceiro trimestre, a gente fez essas comparações, e ao tempo em que a folha de pessoal cai, porque saíram muitas pessoas, né, a gente teve aí uma saída de quase 2.000 trabalhadores nos últimos 2 anos, por ocasião desses planos de incentivo à demissão, que na verdade foram planos expulsatórios, né, se você não adere, nós te demitiremos. A folha de pessoal da direção cresceu em quase 37%. Então, assim, uma coisa completamente absurda, né? Porque quando a gente fala alta direção, quantos são? Quantos vice-presidentes a empresa tem? Né? Que dê conta de salários que, pela média, que a gente percebeu, tanto no balanço quanto levantando os dados pela CVM, uma média mensal aí em torno de R$650 mil. E o que é caro é o trabalhador que mantém o sistema. Né? Então, assim, nossa preocupação com a queda dessa cláusula é fatalmente o que pode acontecer com quem hoje está levando o sistema. Tivemos entrada de trabalhadores novos? Tivemos, mas em condições completamente diferentes dos trabalhadores que hoje estão, com menos capacitação técnica e que ainda estão em processo de treinamento para poder pegar, né, o jeito do setor. Mesmo entre esses que entram, nós já temos a saída dos que entram, porque os salários estão, em alguns estados, abaixo do que o mercado paga. A gente não pode esquecer que também tem concorrência. Tem outras empresas de geração, tem outras empresas de transmissão e até de distribuição. Os benefícios que ela tem pago estão no piso da CLT, a maioria. Então, essa nova geração ela não vai ficar apegada no amor que se tem por trabalhar na Eletrobras, na Eletronorte, em Chesf, Furnas ou Eletrosul. Eles vão olhar as condições, efetivamente, né, que estão sendo ofertadas. Então, a gente já está com o pessoal que entra e sai da empresa e nosso receio realmente é a memória técnica que a gente perde, né, e como isso afetará o país. Né? Porque, de fato, nós já tivemos em agosto o segundo maior apagão da história, em que o comportamento das nossas empresas deixou a desejar, né? E o que pode acontecer daqui para frente, não sabemos. Muito grave todo esse quadro, né, Fabíola, que você trouxe para a gente aqui no Faixa Livre. Agora, a gente sabe bem também que esse cenário aí de ampliação do número de diretores aí das empresas privatizadas, com aumento salarial, isso é muito comum aqui no nosso país. Lamentavelmente, a gente sabe que é uma lógica do mercado aí, você aumentar salários e número de pessoas trabalhando nas direções dessas empresas, enquanto tenta-se aí cortar salários e profissionais do chão de fábrica, digamos assim. Agora, o Fabíola, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Ano passado, então, não houve essa negociação salarial que vocês estão fazendo em 2024 com a Eletrobras privatizada. Essa é a primeira negociação, como você trouxe aqui para a gente. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessas cláusulas que estão colocadas aí na proposta que foi efetivada pela Eletrobras, foi oferecida a vocês da Confederação. Fala um pouquinho sobre o que é que está para além disso, que eu já citei no meu questionamento, o que é que mais está colocado e que vocês consideram um ataque aí aos direitos dos trabalhadores? Bom, de fato, é a primeira negociação que a gente tem com a empresa privada. A gente conseguiu fechar em 2022 um acordo de 2 anos, né? E já exatamente no intuito de quê? De preservar ao máximo os trabalhadores nessa fase de transição, os trabalhadores que estavam na casa nessa fase de transição, não só dos seus direitos e benefícios, mas também com relação à questão do emprego, né? O sistema Eletrobras, ele é um sistema bem diferente de outras empresas estatais, como, por exemplo, os bancários, que você vê praticamente a cada ano, a cada 2 anos, sai concurso público para os bancários. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? Tem Correios também agora vai ter concurso de novo. O sistema Eletrobras, ele teve uma grande seleção pública na época da Constituição, né? O pessoal que trabalhava na empresa passou por uma seleção para compor o quadro em 89. Depois disso, pequenos concursos a partir da eleição do primeiro governo do presidente Lula, porque não dá para esquecer que ali no início, final de 90, início de 2000, a Eletrobras estava sendo preparada para privatização e só não foi privatizada por conta do grande apagão nacional, né? E aí, naquele momento, isso inclusive mexe com o cenário político, ajuda, inclusive, né, no processo de eleição do presidente Lula no seu primeiro mandato.
Ali no primeiro mandato começam os primeiros concursos públicos. Então, a gente tem um lapso temporal ali do início da década de 90 até 2004, sem entrada de trabalhadores, a empresa estatal só poderia entrar para o concurso público, né? Então, a partir de 2004 começam os primeiros concursos. Tivemos concurso, assim, grande monta, 2006, 2008, onde você tem uma renovação do quadro, com as saídas do pessoal terceirizado, que cumpria esse papel pela falta do concurso público, né? E depois vieram raleando novamente os concursos. E já numa toada, de novo, a partir de 2016, de que a empresa estava sendo preparada, né, com o golpe que veio na presidenta Dilma, a empresa novamente começa a ser preparada para privatização. Então, nós temos duas gerações fortes dentro da empresa, né? E, diferentemente do que muitos diziam, né, de ser uma estatal, um cabide de emprego, o sistema Eletrobras, pelos balanços, inclusive, a gente consegue comprovar que nós tínhamos pouquíssimos quadros do que se chamavam os quadros comissionados, porque esses foram substituídos pelos concursos a partir de 2004, com entrada até 2010. Então, nós temos essas duas gerações. E agora, após privatização, as novas contratações, a nova terceira geração. E aí, nossa preocupação qual que era? Quem passou na empresa, passou com o espírito de estar numa empresa estatal, contribuir para um bem público. Passou com o espírito de que aqui eu vou fazer a minha carreira. Aqui eu vou me dedicar, vou estudar, vou me superar e vou construir alguma coisa para o país. Com a privatização, a gente sabe que a cultura muda. E a tentativa da Eletrobras privada, qual é? Implantar a cultura da privada. Só que não é qualquer privada. Porque, diferentemente de como são as empresas distribuidoras, que tem um dono e que esses donos normalmente conhecem do setor, a Eletrobras ela foi financiarizada. Os donos da Eletrobras são o mercado financeiro. Quem manda na Eletrobras é o grupo 3G, que quebrou as Americanas. Deu aquele calote enorme. Tem um artigo até bem interessante, eu gosto muito dele, que chama Americanas, a fraude titânica. Como é que eles fizeram a gestão, tanto de pessoal quanto financeira, para chegar no que chegou. E quando a gente vê como eles estão aplicando a cartilha dentro da Eletrobras, é o mesmo passo a passo. A separação do que é um gestor, do que é um não gestor, a forma de desqualificação do quadro, a forma como você trabalha não funciona mais para nós. Muito obrigada pelos seus serviços, e ver pessoas que têm anos e anos de experiência, muitas vezes encantadas em algum lugar da empresa, ao ponto de mexer com o psicológico. As pessoas estão trabalhando adoecidas, né? Porque essas pessoas estão sendo construído na cabeça delas que elas já são obsoletas, né, para o nosso sistema. Sendo que, em verdade, no momento da precisão, né, e a reconstituição do Amapá foi exatamente isso, a empresa privada pagou o Amapá e quem veio para reconstituir foi a empresa pública, ainda estatal à época, que já estava num processo de demissão de quadros e teve que chamar o quadro que ela tinha acabado de demitir, porque eram eles que tinham a experiência para recompor o sistema, né? E é isso que a gente está vendo agora, assim, sabe? Uma coisa de que, não, o seu serviço para mim já não serve mais, mas em compensação, na hora da necessidade, a pessoa com experiência que é essa que eu coloquei para fora, eu chamo rapidamente para poder recompor alguma coisa, para poder ajudar em algum processo, né? Então, o desmonte da cultura, ela se dá em vários aspectos, e a saúde mental tem sido a mais preocupante, né, para nós, ao ponto de se alterar até o que é uma condição básica de um serviço tão delicado como é a nossa geração e transmissão de energia, de alterarem os exames periódicos, né? Quem está em campo fazia exame periódico cardiológico. Eu não posso estar lá sem saber a condição daquele trabalhador, porque ele pode ter algum problema, e esse problema, para além da pessoa, vai ter um reflexo no sistema, na operação, na manutenção daquele sistema. Periódicos alterados, a pessoa pede um exame de sangue, sai com aso de hábito, sem o exame de sangue estar pronto, cortaram os exames psicológicos desse quadro, né? Então, assim, essa precarização vai ter um reflexo direto na prestação do serviço. De 22 para 24,
com o aumento, inclusive, da terceirização e até da quarteirização, nós passamos a ter acidentes de trabalho com morte, coisa que a gente não tinha há muito tempo. Tamanha era a preocupação com a saúde e segurança do trabalhador. E aí dizem assim, não, mas isso não vai ter reflexo. A depender de como for, isso tem um reflexo direto na prestação do serviço, que não é qualquer serviço, né? É energia elétrica, é o que abastece o nosso dia a dia, a nossa vida moderna, as indústrias, os hospitais, as escolas, né? Então, assim, é algo muito delicado. Então, eles vêm com uma retirada, com um pacote de retiradas de direitos, tanto que não tem um impacto financeiro, mas que tem um aspecto do cuidado com o ser humano, né? Alteração de plano de saúde. Nós temos milhares de trabalhadores, né, em tratamento de saúde, muitos com doenças graves, até porque o risco ocupacional dos eletricitários é alto. Numa transição de plano, nós sabemos muito bem que muitos planos não aceitam as pessoas que estão em tratamento de doença grave. Não vemos nenhuma preocupação por parte da empresa em como é que isso vai ficar. Eles querem mandar os trabalhadores da ativa para um plano de mercado, né? Deixando apenas os aposentados nos planos de autogestão. Ou seja, em verdade, em curto prazo, se cria um problema social. Nós vamos ter aí uma massa de quase 70 mil trabalhadores em todo o Brasil indo para o SUS por incapacidade de pagar o plano de saúde, porque o plano de autogestão, né, ele não visa lucro. Se ele não visa lucro, ele tende a ser mais barato, certo? E aí você tem a participação da empresa e do trabalhador, buscando a melhor forma de operar esse sistema de saúde, que ajuda a todo o Estado, desafogando o SUS. Mas também não tem essa preocupação. Você vem aí com uma redução, né, da folha de pessoal, uma tentativa de redução de 12,5%, completamente inconstitucional. A gente sabe que a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de negociação de redução salarial, mas com premissas, a empresa tem que estar mal das pernas financeiramente. A Eletrobras deu um lucro muito bom, obrigada. Tanto é que vai distribuir dividendo agora, paga o PLR, né? Os diretores vão ter suas remunerações variáveis também. Então, cadê a dificuldade da empresa que justifique uma redução salarial? Teria que ter garantia de emprego em troca da redução. E a empresa deixa bem claro, não tem garantia de emprego, tanto é que querem retirar a cláusula que tinha um pouco de cláusula de barreira, né? Então, assim, é uma negociação completamente atípica e com um grupo que é isso. Eles não enxergam o setor, eles enxergam o que eles conseguem lucrar para poder distribuir de dividendo. É a lógica do lucro, como a gente bem sabe que rege a iniciativa privada aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? A lógica do capitalismo. Agora, o Fabiola, é o Estado brasileiro sofrendo aí as consequências em diversos setores desse processo de privatização. Qual foi a alegação da Eletrobras para oferecer essa proposta absolutamente rebaixada de acordo coletivo de trabalho? Uma ofensa aos trabalhadores. O Fabiola, foi falta de recursos essa alegação para tentar aí reduzir salários, demitir trabalhadores? Não, nada disso, apenas adequação a práticas de mercado. Essa é a alegação. Nós temos que preparar a empresa para a nova cultura, nos adequar às novas práticas de mercado, boas práticas de mercado. A tal boa prática de mercado fez com que a empresa nunca mais aplicasse, né, a pesquisa de clima organizacional. Nós, entidades sindicais, aplicamos no início do ano. Se a empresa tivesse aplicado, ela veria que hoje os trabalhadores, né, estão adoecidos, não têm perspectiva de carreira. Muitos só querem ir embora, estão esperando uma oportunidade, não é de ser demitido, mas uma oportunidade de realmente conseguir sair. Porque a pressão é muito grande, né? A pressão que os trabalhadores hoje sofrem, né, de ser colocado à margem dos processos, é muito grande. Então, a gente está com uma massa de trabalhadores que cada vez mais e mais tem recorrido, né, a tratamentos psiquiátricos, né? Muitos, inclusive, acabam nem colocando que estão em tratamento, porque isso pode afetar de alguma maneira o desempenho no trabalho, vai ser visto com outros olhos, e a gente percebe claramente um clima organizacional muito ruim, onde as pessoas estão estão tocando o processo. Só que, assim, o nosso serviço, ele é um serviço essencial. Você não pode contar
com um grupo de trabalhadores que está só tocando o processo. Você tem que ter um grupo de trabalhadores que está apto mentalmente e fisicamente. A partir do momento que você tem, né, o adoecimento mental, você tem um adoecimento físico. E isso vai ter um reflexo direto na prestação do serviço. Né? Mas como, enfim, eles não estão preocupados com a prestação do serviço, a Eletrobras agora entrou em outros ramos também, como a comercialização, está virando agora um grande player de mercado, como eles dizem, vão ter mais concentração, inclusive a Eletrobras está com uma concentração imensa no mercado de energia, porque antes ela não comercializava, agora ela está comercializando também, né? Então ela passou a ser, assim, um agente de mercado que pode, inclusive, em um curto prazo, dar problema com outros agentes. Né? E esse era um alerta que a gente fazia na época da privatização. Ela ganha uma importância tamanha que, na mão do privado, puro privado, né? Porque a estatal, ela tinha ações no mercado, ela também tinha acionistas privados, só que você buscava um meio termo, uma compensação ali, né? Um equilíbrio. Agora que ela está assim, mais privada, você não tem mais esse equilíbrio. E aí quem sofre com isso é a população, porque o preço da energia aumenta. Se eu vou vender a qualquer preço, se eu sou comercializador e vou poder botar meu preço, né? Então quem paga no final das contas é o povo brasileiro. Não é à toa que agora vem uma medida provisória para tentar captar os recursos da própria privatização para amortizar o aumento de tarifa do que a gente teve contra a Covid e contra a escassez hídrica. Mas ninguém está falando do processo estrutural da venda de uma energia antiga a preço de energia nova sem nenhum investimento, só porque estava posto no processo de privatização, porque isso era melhor para os investidores que iam comprar, né? E esse aumento vem para o nosso bolso. É isso. Acima de tudo, é isso que está colocado. Ô, Fabíola, para a gente fechar aqui o nosso papo, primeira coisa, adequação à prática de mercado parece que para ele significa rebaixamento dos direitos dos trabalhadores, né? Eu acho que é um sinônimo aí, essa dita adequação às práticas de mercado. Outra coisa, Fabíola, já a previsão para que ocorra essa discussão, esse debate em mesa, porque a Eletrobras ofereceu essa proposta de acordo coletivo de trabalho, mas ainda não foi discutida em mesa, não foi feita essa negociação. Já há uma data aí para essa negociação. O que vocês pretendem colocar aí sobre a mesa para a Eletrobras no sentido de atender as demandas dos trabalhadores, Fabíola? Não, em verdade, nós estamos em processo de negociação. Essa proposta foi apresentada na primeira rodada, né? E não veio, assim, um escrito, veio um PowerPoint com tópicos, né? Do que seria a proposta. Tivemos a segunda rodada, em que a gente defendeu as cláusulas que nós temos no acordo, né? Muitas, inclusive, sem nenhum tipo de impacto econômico para a empresa, mas com impacto, né, para a cultura do trabalhador, assim, para a saúde e segurança do trabalhador de alto impacto. Então, assim, que a gente acredita que é tranquilo de ser mantido, né, se houver bom senso por parte da alta direção. Do ponto de vista do econômico, até pensando realmente, a gente tem feito comparação com várias empresas privadas, a gente entende que a empresa não é mais uma empresa estatal, mas também entendemos que a empresa ela é um todo. Né? Eles trouxeram para nós um termo bonito chamado a teoria do conglobamento, que você não olha só um pedacinho, você tem que olhar o todo. Só que o todo que eles estão olhando é só o pedaço do trabalhador. O todo que a gente está olhando é o todo compondo com a alta direção. Não adianta eu ter reduções de saúde, de previdência, de direitos e benefícios para os trabalhadores, se isso for para aumentar o lado da direção. Acho que quem quer dar exemplo, né, não é são como os pais. Quando os pais querem criar bons filhos, eles não dão um exemplo. Se eu digo para ele, eu não posso mentir, eu não vou mentir. Porque se ele me pegar na mentira, eu estou, né, trabalhando na incoerência. Então, a gente tem colocado assim que nós queremos ajudar no processo de boas práticas de mercado, entendendo que um dos indicadores que as empresas privadas usam muito são os conceitos americanos. Tem o tal do ESG social, né? Que agora está muito na moda, as empresas têm que entrar para os conceitos ESG, mas o ESG social, ele não tem que olhar só para fora. Programas sociais, programas culturais, programas de esporte. Ele tem que olhar para dentro também, né? E ao olhar para dentro, nós fizemos uma série de pedidos, né, para poder ver como é que nós estamos, qual é o raio-x da empresa.
e, infelizmente, a empresa disse que não pode apresentar porque são dados estratégicos. Então, a gente, num processo de negociação em que a empresa coloca para o trabalhador que ela vê uma negociação complexa e que ela quer basear essa negociação em fatos e dados, até agora a gente não teve nenhum dado realmente apresentado. Né? A gente vai para a terceira rodada de negociação amanhã e quarta-feira, né, onde a gente vai levar o que a gente consegue levantar pelos dados de balanço, os impactos, né, sociais, os impactos econômicos que esses PDVs, inclusive, já trouxeram de economia para a Eletrobras, né, para colocar, olha, não tem por que vocês seguirem na sanha de só diminuir. Tem que ter mais contratação. Saíram 2.000, contrataram 1.000. Nós já estávamos com um quadro deficitário. Então, não era para ter saído, era só para ter contratado. Né? Para a gente poder dar conta de colocar os trabalhadores hoje. Você pega um trabalhador de sede hoje, ele não sai para fazer uma viagem de menos de 15 dias. Porque como não tem profissional nas pontas, ele precisa ir cobrindo os outros estados, sabe? E aí, cadê a qualidade de vida desse trabalhador? Que fica 15 dias longe da sua família? Não tem. Então, são coisas como essa que a gente precisa colocar no papel, né? Porque, em contrapartida, a empresa tem aumentado o pagamento em pequenas multas, porque o setor ele é todo regulado. Ele tem prazo, ele tem tempo, ele precisa fazer algumas coisas que são, né, colocadas pela ANEEL e pelo ONS, e que ela está extrapolando esses prazos e tempos. Então, ela é como se fosse assim, uma pequena multa. O que eu economizei aqui, valeu a pena pagar de multa? Não valeu. Né? Mas, enfim, vai ser um bom debate a partir de amanhã. É muito grave tudo isso que está ocorrendo lá na Eletrobras, Fabiola. O que tem de ser colocado acima de tudo é que os trabalhadores não podem aceitar esse tipo de proposta rebaixada que tira direitos, que corta salários, que permite demissões em massa. Enfim, é muito grave tudo isso e a gente vai continuar aqui acompanhando, Fabiola, amanhã e quarta-feira, a terceira rodada de negociações aí com a Eletrobras para levar à frente as demandas de vocês, trabalhadores, e a gente espera, acima de tudo, que haja um acordo e que atenda aí as necessidades dos profissionais aí que exercem, que trabalham lá na Eletrobras e que já têm sido tão atacados ao longo desses últimos tempos. Fabiola, eu quero agradecer muito a tua participação com a gente. Por favor, assim que tiver o resultado dessa reunião aí, dessa rodada de negociações, você nos mande aí o que é que foi debatido, o que é que foi discutido, para a gente voltar a dialogar aqui no Faixa Livre a respeito desse debate sobre o acordo coletivo lá na Eletrobras. Tá bom, Fabiola? Perfeito, Anderson. Nós agradecemos, a gente espera que a população entenda que não se trata de um direito corporativo, né, mas é uma preocupação de fato com a prestação do serviço, porque quanto maior a precarização do trabalho, a tendência de piora no serviço prestado é muito grande. A gente viu isso nos estados com a privatização das distribuidoras. Só que nesse caso nós somos uma empresa nacional, né? E aí qualquer problema vai refletir no Brasil todo, não é ali só num bairro, só numa cidade, né? É isso. No fim da linha, o que está colocado é o interesse público, acima de tudo, o interesse da população do nosso país. E é por isso que a gente defende aqui os trabalhadores. Muito obrigado, Fabiola, pela tua participação. Em breve a gente volta a conversar, tá bom? Tá certo. Muito obrigada e um bom dia.